já fizeram por mim, dando prova de lealdade e gratidão a Allan Kardec. Para mim ficou pouca coisa. Sou a mais endividada com Allan Kardec, porque conheci a doutrina espírita com a maioria pelo sofrimento, não problemas de enfermidades físicas, mas pela bênção da mediunidade que surgiu ao meu conhecimento aos 9 anos de idade, quando os espíritos começaram a conversar comigo, se faziam visto. Embora eu fosse de outra religião, a religião dos meus pais, libaneses, eu sofri dos 9 anos aos 22, por não conhecer doutrina dos espíritos. Aí começa a minha profunda gratidão a Kardec. Jovem de uma família tranquila, equilibrada, feliz, mas eu sofria. Eu sofria com o desconhecido. Não tinha doença física, nem grandes problemas sociais. Sofria porque eu via e ouvia as coisas. Coisas que eu não sabia o que seria. Isto me trouxe muitas lágrimas, muitos desencantos com a vida, porque na religião dos meus pais, eu me ajoelhava e orava e pedia àquele Jesus crucificado que me ajudasse a vencer aquelas dificuldades, como estou tendo agora com a emoção querendo tomar conta da minha palavra. Emoção de gratidão por tudo que tenho visto, ouvido do mundo espiritual, pelo trabalho lindo, maravilhoso que nós estamos assistindo, especificamente desde ontem. E os anos se passaram e eu orava e pedia, e sofria com aquela presença crucificada que deveria me salvar daquelas visões que eu desconhecia, e todos desconheciam. Infelizmente, naquela época, a doutrina espírita não era divulgada. Os espíritas tinham dificuldade de frequentarem o centro. Eles não tinham liberdade para serem espíritas. Juiz de Fora não era uma cidade espírita. Naquele tempo, eu sofri e a Igreja Católica não pôde me ajudar. Respeito os padres, porque eles são criaturas como nós outros, buscando cumprir com as tarefas que lhes cabem. Mas a instituição religiosa prejudica a humanidade. Não posso de forma alguma dizer que é tudo a mesma coisa. Todas as religiões são boas. Não são. Porque negam a verdade de Deus e do Cristo, não podem ser religiões boas, porque não são verdadeiras, não são leais à mensagem da manjedoura, não são leais à humanidade, deixando que ela desconheça os valores dos esclarecimentos cristãos que mais tarde vieram clarear nossas mentes à luz do trabalho sublime de Allan Kardec. Allan Kardec veio colocar óleo naquela candeia que estava se apagando desde o nascimento do Cristo. As lutas eram grandes, os sofrimentos maiores ainda, e o povo temia sempre. E hoje ainda o povo teme. O temor toma conta da humanidade por desconhecerem o amor de Deus, que nasceu na manjedoura e se prolonga nas almas dos seres humanos. Porque todos nós somos criação divina, todos nós somos filhos de Deus e nada disso a humanidade sabia. Ia para o inferno, ia para o céu, ia para o purgatório, como bem ouvimos essas explicações. Quando a doutrina dos espíritos, aos 22 anos, chegou ao meu conhecimento, foi quando eu entendi, então, que aquelas visões que eu chamava de coisas eram espíritos que já não viviam mais na vida física, mas o espírito é eterno. O espírito vence o túmulo e continua vivendo e se comunicando conosco, que coisa linda! E esta comunicação nem sempre é saudável.
Às vezes são presença de espíritos doentes, ignorantes das leis de amor, e o ser encarnado nada entende e é cego, embora estude muito, tenha muitas faculdades, tenha muitos cursos, mas não tem entendimento da razão da vida. Não sabem ler o livro da natureza, a sabedoria divina que está estampada na sua alma, criação de Deus. Deus só faz mistério para poupar a inteligência do homem, mas o ser humano tem direitos e tem liberdade de chegar à divindade, aos conhecimentos maiores. Nós sabemos então da primeira revelação, da segunda, que é Jesus, o Mestre sublime, a verdade maior que Deus mandou à terra, a luz maior que veio até nós. Mas ela foi se apagando do coração do homem por falta do óleo do entendimento, do óleo do esclarecimento, do óleo da bondade, do amor, da renúncia, da indulgência. E veio então Allan Kardec tirar a venda que nos impedia a ver e assistir o belo e sublime trabalho de Jesus nas almas que povoam o planeta. E nós devemos tudo a Allan Kardec, porque Jesus trabalhou tanto, foi sacrificado e não foi compreendido. Os séculos se passaram e permitiram que o Cristo continuasse crucificado. E a alegria do ser humano foi desaparecendo. O tédio, a angústia, a depressão, o medo foi tomando conta das nossas gerações. E dentro disto, a luz da doutrina dos Espíritos veio clarear, então, o nosso entendimento, dilatar a nossa visão espiritual, iluminar toda a nossa condição de ser humano criado por Deus. E nós passamos a ver, a ouvir, de alguma forma entender a mensagem do mundo espiritual. Com a explicação da doutrina espírita, embora a nossa pequenez e grande limitação, passamos a amar a humanidade, passamos a amar os seres humanos, a amar o nosso companheiro de caminhada, entendendo que todos somos irmãos. E na minha infância, meu pai tinha armazém, e eu gostava muito de tirar um pouquinho de mantimento e levar para minha coleguinha de brinquedos, porque ela era filha única, a mãe paralítica, não tinha pai. Dentro disto, eu sentia uma necessidade imensa de ajudar aquela criaturinha, tão criança como eu. E meu pai, um dia, observando aquilo, falou: minha filha, o que você tem a ver com essa criatura? Você não conhece, ela não é nada sua. Aquilo me chocou, me entristeceu. Eu falei: pai, ela não é nada minha, mas eu tenho pena dela. E continuei, meu pai entendeu o que eu queria fazer. E a minha vida foi assim na infância, mas eu não entendia por que fazer aquilo. Eu não podia entender que aquela criaturinha deveria ser muito importante na minha vida. Uma alma do passado ligada à minha. Essa coisa linda que só a doutrina espírita explica. Então, doutrina espírita explica e o cristianismo aplica. Enquanto a doutrina nos ensina a eternidade, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, as famílias que se renovam para o cumprimento de tarefas, nós vamos entendendo que não podemos viver sozinhos, que nós precisamos ajudar o nosso próximo a vencer suas dificuldades, suas limitações. Só a doutrina espírita e nenhuma outra filosofia religiosa nós vamos encontrar apoio para sermos bons. Nós vamos encontrar estímulos para perdoar quem está me ofendendo só mesmo. O cristianismo, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, sem mistura, sem confusão de religiões. Doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Nada posso fazer. O que eu posso fazer, e meu desejo maior, é dar sempre testemunho
da minha gratidão a Allan Kardec, da minha lealdade ao Cristo de Deus, que me ensina a trabalhar, a ajudar, a socorrer. A gente não tem muita condição, mas os Espíritos nos ajudam, nos sustentam, nos equilibram nas horas difíceis e nos fazem um tanto simples e humildes nas horas de sucesso. Só a doutrina dos Espíritos. E nós ficamos apaixonados quando observamos que a humanidade não tem atenção voltada para as coisas de Deus, não se incomodam com o trabalho, com o sofrimento, com as dificuldades, com as doenças que assolam o nosso povo. E cada um vive a sua vida dentro do egoísmo, do orgulho, da prepotência, acreditando ser poderoso na terra, desconhecendo que o poder espiritual é bem diferente. As leis do mundo não têm nada a ver com as leis de Deus. Elas se chocam. As leis de Deus são de amor. O amor universal não é aquele amor egoísta. É meu filho, é meu marido, é minha mulher, é meu carro, é minha casa. Não é desta forma. Nós temos direito de termos uma vida digna. Nós nascemos para sermos felizes, mas não nascemos para sermos egoístas, para querermos tudo somente para nós. Toda a nossa felicidade deve chegar a outros corações, deve chegar a outras almas. Nós devemos ajudar os do lado de cá e os do lado de lá, que não tiveram a felicidade de ouvir uma mensagem espírita quando no corpo físico. E o coitado deixa o corpo físico e continua perturbando, continua adoecendo as criaturas, perseguindo os seus desafetos. É necessário um trabalho espírita, uma reunião mediúnica para ajudar aquela alma sofredora. Sofrendo por quê? Porque não conheceu a vida pela ótica espírita, pelo trabalho sublime de Allan Kardec. É lamentável que a doutrina espírita seja tão pouco conhecida, tão pouco divulgada, e a humanidade continua com os olhos e os ouvidos fechados para a mensagem dos céus. Pois bem, veio a primeira revelação, veio a segunda, que é Jesus, veio a terceira, que é a doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Não vem outra, não. Agora o trabalho é do homem, é do ser humano. Agora o trabalho é nosso, o homem crescer interiormente. E o desejo imenso que eu tenho de dizer, de deixar transparecer a minha lealdade a Jesus e a minha gratidão a Kardec, me faz pensar em tudo de belo, de sublime, de inteligente e de sabedoria que eu estou ouvindo desde ontem, hoje pelo nosso irmão César Reis. Isso chega a me impedir a falar, porque não tenho capacidade para transcorrer sobre a beleza da codificação, da literatura espírita, como os nossos irmãos. Então eu sinto necessidade de trabalhar. Eu procuro trabalhar junto aos que sofrem, trabalhar junto àqueles que são desamparados sociais, até os desamparados familiares. E nós procuramos uma equipe amiga, uma equipe de trabalhadores estudiosos da doutrina espírita, gratos a Jesus e lealdade a Kardec, nos unem para levar o pão do corpo e o pão do espírito a uma pequena quantidade de pessoas que convivem conosco, que nos buscam no dia a dia. É um trabalho lindo que os espíritas fazem em todo o Brasil, em todo o planeta, acredito. Porque a doutrina espírita nos convida ao trabalho de amor, ela nos concita ao reajuste espiritual, ela nos chama à responsabilidade pelo tempo que já perdemos, para que nós resgatemos toda aquela época do passado, de dores, de lágrimas, de proibição, de limitações da nossa liberdade. Hoje nós somos livres, mas para sermos bons. Somos livres para ajudar, em nome de Deus, em nome do Cristo, por gratidão a Allan Kardec, pelo trabalho sublime que ele deixou para que nós, através da sua luz, nós pudéssemos ver
os passos do Cristo marcado na nossa caminhada. Através da luz da codificação, nós enxergamos o Cristo vivo, o Cristo atuando, e a pessoa fala, o Cristo de há 2004 anos, não. É o Cristo de hoje, de agora, desse momento, na sua alma, no seu coração, no seu trabalho, no seu desprendimento, na sua humildade, no amor que você deixa desprender da sua gratidão. E aquele que passar por nós, Deus permita, nunca, jamais nos encontre de mãos vazias, mas o coração cheio de amor, cheio de gratidão a Kardec. E para sermos gratos a Kardec, nós temos que divulgar a doutrina dos Espíritos pela palavra, perfeitamente pela palavra, porque foi pela palavra que eu fiquei sabendo que o que eu via não era coisa, era o Espírito. Foi pela pregação do Evangelho, pela mensagem que o trabalhador jogou para os assistentes da existência do Espírito, da sua vida, da continuidade da sua existência depois da morte do corpo. Aquilo clareou minha mente e eu entendi, então está certo, o que eu estou vendo é Espírito e não coisa. Eu achava, só pode ser coisa, porque ninguém mais vê, só eu vejo, então é coisa. Depois fui descobrir que é justamente o homem espiritual a que nós pretendemos chegar, o homem espiritual, deixarmos de ser humano sofredor, quando nós sabemos que o ser humano está tão desamparado das leis do mundo, quando protegem a lei da natureza, a lei verde, a natureza verde, a fauna, a flora, se esquecem de que a natureza humana é a mais bela e perfeita criação de Deus. E nós temos que sair desse campo de sofrimento, espiritualizar todo o nosso ser, espiritualizar, como acabamos de ouvir do nosso professor César, espiritualizar a nossa visão, espiritualizar a nossa presença, os nossos sentidos, as nossas atitudes, o nosso ir e vir. A nossa convivência precisa ser mensagem de eternidade, deixar o espírito florescer e vencer a matéria. E é desta forma, queridos irmãos, com a nossa limitação, com a nossa pequenez, nós queremos deixar nossa alma falar alto. Obrigada, Allan Kardec, a nossa gratidão a todos vocês, aos nossos expositores, a todos que nos têm acompanhado nesse arrojo que nos envolve a vida. Muita paz. Fiquem com Deus.